Passamos para a última comunicação, mas não menos importante, é porque é uma jovem, acho que sempre vou destacar, as jovens também destes meios fazem falta. A Carolina vem-nos falar sobre o Centro de Informação do Sport Lisboa e Benfica, é também o tema do seu doutoramento, que está a correr. É licenciada e mestre em História Contemporânea pela FCSH da Nova de Lisboa, e é bolseira de doutoramento financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia no primeiro ano do Programa Interuniversitário de Doutoramento em História. É investigadora do Instituto de História Contemporânea, da FCSH da Nova, e no laboratório associado INTUPAST e do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Obrigada, Carolina. Carolina, desculpa, não faz mal. Carolina. Acontece muitas vezes, mas são os dois nomes bonitos. Eu ia fazer a piada que é o vestido de religião, mas não é não é? Pois, é daquelas coisas que eu quando falaram sobre esta são a primeira vez, não vou falar com os meus colegas, de facto, essa piada surgiu muito vezes. E quanto mais penso sobre o futebol, mais difícil é ver grandes diferenças na contemporaneidade entre o desporto e muitas outras facetas da vida social, política e económica. Agradeço desde já o convite feito a todos que estão a ver, é uma sexta-feira, aqui ao final da tarde, tanto em casa como aqui presencialmente. Eu venho falar-vos um bocadinho sobre a perspectiva de alguém que não trabalha no arquivo, porque a minha área não é o arquivo, nem a arquivística, nem a ciência da documentação, é a ciência de história, e explicar porque é que o trabalho que vocês estiveram aqui a falar hoje e todo esse trabalho por trás que se calhar muitas vezes os historiadores não têm esta experiência em primeira mão, essa primeira impressão, mas que é essencial para que o trabalho de quem investiga seja bem sucedido e garanta de facto a preservação de memória coletiva, independentemente da temática que se esteja a tratar. A minha apresentação irá focar-se aqui em 4 momentos diferentes. Primeiro, vou falar um bocadinho sobre o Centro de Documentação e Informação do Sport Lisboa e Benfica, da própria organização do acervo documental do clube, do papel do arquivo na preservação da memória coletiva e, por fim, investigar o fenómeno desportivo a partir do Centro de Documentação e Informação, que é aquilo que eu estou a fazer, e espero que no futuro haja muitos outros investigadores a seguir esse caminho. Bom, o Centro de Documentação e Informação do Sport Lisboa e Benfica pertence ao Departamento de Cultura e Património do Clube. Foi inaugurado a 2 de novembro de 2010. Tem a missão da preservação, gestão e disponibilização do acervo documental do Sport Lisboa e Benfica, assegurar a organização, portanto, a organização, digitalização, catalogação, descrição da documentação histórica a seu cargo, e garante também a atualização diária de informação relativa ao Sport Lisboa e Benfica, como irei aprofundar um bocadinho de seguida. O Centro de Documentação e Informação do Benfica é algo que eu tive acesso e que tive o prazer de começar a trabalhar com eles muito recentemente. E, portanto, eu não sendo mais uma vez funcionária nem trabalhadora do Centro de Documentação, tentei encontrar aqui alguns pontos fulcrais para dar um bocadinho também a conhecer este arquivo que é privado e que funciona de uma forma, eu diria, bastante, uma tentativa de, acima de tudo, divulgar aquilo que é o património do clube e pronto, preservar esta memória, tendo em conta que é um clube que tem grandes dimensões e que representa na vida de muitos milhares de portugueses e estrangeiros uma espécie de um edifício imaginário que abarca muita coisa e que tem muitos anos de história. O Sport Lisboa e Benfica foi fundado em 1904, mas de facto esta preocupação com a preservação da sua documentação e do seu património surge apenas em 2010. E portanto aquele trabalho ainda está a ser feito e penso que consideram ainda que está numa fase, apesar de já estarem bastante avançados, ainda numa fase relativamente inicial, dada a quantidade ou seja, a grandeza do espólio que têm à sua guarda.
O centro de documentação está organizado de duas formas distintas. Temos a parte da Secretaria-Geral, que é responsável pelo arquivo corrente e intermédio, ou seja, ao cuidado de todos os dias fazer uma recolha de tudo aquilo que, quer seja na imprensa, quer seja na televisão, na rádio, tudo aquilo que menciona o Sport Lisboa e Benfica é tratado de forma esquemática e diária pela parte da Secretaria-Geral, e depois o Centro de Documentação e Informação em si, responsável pelo arquivo histórico, em ligação com o Departamento de Património do Museu Cosme Damião, e de seguida ir explicar também porque é que aqui o museu, apesar de funcionar de forma independente do próprio arquivo, como é que esta ligação contribui exatamente para o reforço daquela que é a mensagem e a partilha de uma história. A história do clube é feita a partir também da experiência, daquilo que os adeptos contribuem, quer seja, e nem estando excluindo até a parte monetária, excluindo as cotas, excluindo os bilhetes para os jogos, excluindo tudo isso. O clube existe porque tem uma massa associativa associada a ele, e é isso que lhe dá as dimensões e o papel que ele serve na nossa sociedade. E, portanto, relativamente à documentação referente à Sociedade Anónima Desportiva, pronto, é uma coisa que eu costumo ter bastantes dúvidas em relação a essa questão, quando falo sobre o meu tema de doutoramento. Essa documentação está, de facto, afeta ao abrigo do Departamento Jurídico da própria SAD, do Benfica, mas que pode ser consultado mediante autorização. Bom, a ideia agora é tentar explicar um bocadinho, e sabendo que esta esquematização que eu vou fazer nos próximos 3 slides baseia-se muito naquilo que eu necessito para a minha investigação. De facto, o arquivo tem um tamanho extraordinário, e eu comecei a minha bolsa apenas em setembro do ano passado, e portanto ainda não. E apesar de ter muita curiosidade de ser uma experiência, ir para o arquivo lá é uma experiência que de facto é muito imersiva e que dá vontade de ver tudo e mais alguma coisa, há necessidade de esquematizar, e portanto aquilo que eu trago das amostras do Centro Bibliográfico Económico e dos skins que vou mostrar vão muito em contra à minha temática. E portanto a organização do acervo documental está dividida em 3. O primeiro é o acervo bibliográfico económico. Neste temos o jornal do Benfica, que está digitalizado na sua totalidade. Pode ser consultado lá no Centro de Documentação e Informação. Tem uma publicação semanal, como seria de esperar, tendo em conta que é o jornal oficial do clube, os grandes eventos, nomeadamente eventos que me dizem mais para a minha temática, nomeadamente a questão da campanha de cimento, a construção do estádio, também com a sua demolição, todas as campanhas que foram feitas em 54 e a partir dos anos 50 para a sua construção em Sete Rios. Todos esses detalhes mais relacionados com a própria vida associativa e oficial do clube estão de facto espelhados no jornal. Depois, mais tarde, entre 57 e 66, é também editada a revista Benfica Ilustrado, que está também em acesso com suporte digital, da sua totalidade. E depois temos as edições especiais, que são um acrescento tanto ao jornal como à própria revista, e que, sendo edições especiais, focam-se numa temática bastante mais específica, sendo muito mais curta também, e interessa-me também pelo detalhe das descrições ao nível da conquista do bicampeonato europeu de futebol em 61 e 62, a inauguração do estádio em 54, sendo toda uma experiência, e como vão ver mais tarde, é exatamente aqui que eu parto a minha investigação, a partir desta inauguração. Depois do terceiro anel em 85, e muitas outras, como a vinda dos jogadores das colónias portuguesas em África, e pronto, são edições que de facto têm muito interesse e que são muito difíceis de encontrar, são documentação que está exclusivamente no arquivo do Sport Lisboa e Benfica, e que ainda assim, mediante a autorização, qualquer pessoa consegue aceder a ela, sendo apenas necessário enviar um e-mail para o Centro de Documentação e Informação, e deve ser consultada apenas
nesse local, não estando ainda numa plataforma, como digo, pronto, apesar de ser já um arquivo de 2010, é também um arquivo privado e é também um arquivo de uma instituição pronto, que tem uma exposição pública, se calhar um bocadinho diferente de outras instituições têm. E, portanto, os acessos à informação, infelizmente, digo eu, estão ainda bastante fechados ao público, apesar de ser sempre possível consultar, não no conforto das nossas casas, e não chegando lá apenas e procurando e pedindo consulta, mas pedindo sempre com antecedência. Além destas, também a coleção de monografias de temática política e institucional, mas estas aqui encontramos também em baixo de uma biblioteca nacional. Depois temos o acervo arquivístico e do Fundo Geral do Sport Lisboa e Benfica, a série de processos especiais, que é datada entre 53 e 2000, vem exatamente uma transferência interna da Secretaria-Geral e dá-nos acesso a processos relacionados com assuntos diversos, como as votações das equipas, construção do estádio, transferência de jogadores, sei lá, as mais variadas temáticas, como a abertura de concursos para a abertura de bares à beira do estádio do Sport Lisboa Benfica ou dentro do Benfica, a questão da criação das lojas de merchandising, mas isto, claro, sempre um bocadinho mais tarde, a partir dos anos 80. Mas diria que, de facto, o movimento associativo é aquela documentação que, como eu mencionei aqui, trata-se de um conjunto de 52 pontos onde se relata diariamente a atividade esportiva e associativa do clube, entre 26 e 78. E a verdade é que este tipo de documentação funciona exatamente como um diário, como o primeiro de 26 a 27 é apenas uma página por dia, e na página é mencionada: hoje encomendámos se as bolas têm este material. Amanhã iremos falar com não sei quem para ter acesso a um campo, porque o Benfica só passa a ter um campo que nem não é um estádio, não é um campo próprio, vai até 48 nas Amoreiras. Mas, portanto, é necessária toda esta logística de reserva de espaços, etc. E tudo isso está explícito aqui nestes grandes documentos que são, nestes grandes volumes, aliás, que são movimento associativo. E, na minha opinião, é uma das fontes mais fascinantes que eu tenho o prazer de trabalhar. Além disto, temos também as coleções de cartões de sócios e bilhetes de jogo, e que me traz aqui também uma questão que, se calhar, é mais próxima de vós do que de mim, mas toda esta questão da preocupação com a proteção de identidade, de dados e da privacidade, são coisas que sempre me vão dar um bocadinho, vão dar a fazer daqui um bocadinho mais para a frente, provavelmente, sabendo que até há muito pouco tempo estas coleções eram dadas externas e eu, não trabalhando lá, sou considerada externa, mas pronto, passaremos a ter acesso a estas coleções, novamente mediante a E por fim, o acervo fotográfico, há um grande volume de fontes e de álbum fotográfico, mas aqueles que me interessam mais são, de facto, do fundo do Rolando Oliveira, que é um antigo fotógrafo do clube, datado entre 55 e 71, onde é possível acompanhar de forma muito sistemática os momentos mais marcantes do clube, mas também os principais momentos depois de toda uma quantidade de sócios que vinham de Lisboa e dos arredores passaram a ter um estádio, o Estádio Quixo, que tem uma marca associada e que tem toda uma cultura e prática associada. E, portanto, todas essas imagens são capturadas por Rolando Oliveira e que me vão trazer também certamente muito material para a minha dissertação. E, portanto, há aqui uma necessidade da preservação da memória coletiva. Este é um arquivo de uma instituição com uma dinâmica social muito própria, como já foi mencionado, já que este clube constitui uma comunidade agregadora de indivíduos que criam uma comunidade imaginária. E está responsável pela conservação, estudo, a divulgação da história e cultura do clube e do desporto, e que faz questão de dinamizar campanhas de recolha de objetos
junto da massa associativa. Sei que é uma prática relativamente comum a recolha de objetos que são doados pelas mais variadas razões ao arquivo, e é exatamente assim que o arquivo também se torna um arquivo atualizado e que de facto faz esse esforço para conectar com aqueles que fazem a própria história do clube, porque um clube sem os adeptos não é um clube, é um grupo de pessoas que jogam à bola. E pronto, e depois tem também esta vertente, que é bastante importante, naquilo que toca da preservação da memória coletiva, que é exatamente esta relação estreita entre o Museu Cosme Damião e o próprio arquivo, e exatamente a questão da divulgação. E foi também através da divulgação que cheguei até aqui, que cheguei até ao Centro de Documentação e Informação, não só pela organização de exposições temporárias e conferências do Museu do Clube, que é um trabalho que é de facto feito em conjunto, mas o CDI procura também estar presente em congressos e produzir conteúdos que divulgam a própria história do clube. Além disso, há cada vez mais páginas em redes sociais ligadas à divulgação da documentação, objetos de arquivo. Neste caso, o Museu Cosme Damião tem a sua própria página no Instagram e no Facebook, que é também interligada com o próprio arquivo e com o CDI, e que promove, e se seguirem virão, se forem ver por simples curiosidade, é praticamente todos os dias divulgado ou uma documentação, ou uma fonte, ou mesmo um objeto que esteja associado a algum dia temático que se assinale, ou simplesmente a um jogo histórico que se aproxima, e o CDI faz questão de, juntamente com o museu, fazer essa partilha de conteúdos, que de facto, se uma pessoa não se deslocar até ao museu, e sabendo que o museu é enorme e de facto não cobre nem metade da documentação que o arquivo tem e que trata, até porque este é um arquivo que tem muitos objetos, para vocês terem mais ou menos noção. Há pelo menos 4 salas debaixo do relvado do Estádio da Luz que são climatizadas para tipos de materiais diferentes, e essas coisas não estão de facto no museu, que tem 4 pisos. E há então esta tentativa de pegar naquilo que está dentro dos arquivos e mostrá-lo ao público. E mostrá-lo ao público não só através das redes sociais, mas também, em alguns casos, e agora cada vez mais são feitas apresentações de objetos históricos, cerca de 40 minutos antes do jogo começar, quando o jogo é no Estádio da Luz. Faz questão de apresentar um galhardete, ou um antigo troféu, ou uma camisola antiga, ou uma chuteira, ou uma bola. Sendo que não se cinge, obviamente, ao futebol, também a divulgação de outro tipo de documentação mais ligada principalmente ao ciclismo, que durante os anos 50, 60 foram muito importantes também para o Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, de facto, esta tentativa de preservação da memória coletiva através desta divulgação e deste tentar chegar a um público cada vez maior. Bom, e agora, como é que é investigar o fenómeno desportivo a partir do CDI? Deixei aqui o meu título da minha tese, possivelmente o meu título final. Vem da campanha de cimento aos milhares que torcem lá fora, contributos para o estudo político, económico e social em torno da transformação e mercantilização do futebol português entre 1950 e 2005. E a verdade é que eu creio que era impossível fazer uma tese sobre o Sport Lisboa Benfica, muito mais sobre a questão da mercantilização e da esfera económica associada ao desporto português, sem ter acesso à documentação fundamental que só está presente no Sport Lisboa Benfica. Se fosse fazer um estudo político, ou mais virado para uma vertente mais social, se calhar conseguia fazê-lo através também de outras fontes, através de outros arquivos, através de outros jornais, de outros objetos, de história oral também, mas fez sentido para mim fazer com que durante estes 4 anos eu tivesse acesso a este arquivo, que até agora não foi aberto para mais nenhuma bolsa de investigação de doutoramento, e portanto é um arquivo que, apesar de existir e apesar de haver este cuidado com a preservação, é um arquivo que, de facto, se não forem lá investigadores bater à porta e dizer: nós gostávamos de ter acesso a este fundo,
dificilmente sairá dali, não é? E, portanto, e tendo em conta a quantidade de informação, de documentação, de objetos, de facto, eu creio que é de louvar, olhar para estes arquivos e perceber de que forma é que eles conseguem ter ainda mais exposição pública, sendo este ainda por mais um arquivo privado. Portanto, o meu objetivo é estudar a evolução do processo de mercantilização e globalização do futebol em Portugal, explorando para esse efeito o caso do Sport Lisboa. E é exatamente por isso que parte do espólio tem 120 anos de existência, mas que de facto encontra-se ainda carente de análises historiográficas, pois apesar do CDI ser composto por arquivistas, documentalistas e também investigadores da área da história, muitas das vezes o resultado para a parte da investigação é a escrita de um pequeno artigo que é publicado em nome do Sport Lisboa Benfica, e saindo da própria instituição, há sempre uma tendência para. Pronto, e sendo eu benfiquista, sou eu tenho bem noção que. Pronto, às vezes há a escolha de algumas perspectivas em relação a outras, e eu, apesar de ter este comprometimento, e esta é uma bolsa de investigação em âmbito não académico, procuro exatamente questionar as fontes e olhar para elas como qualquer outra pessoa olharia para elas, até porque este é um tema que eu diria que é bastante sensível hoje em dia para o clube, mas já fui aprovada, portanto não me poderão chatear, mas de facto acho que é um tema que ainda não tinha sido abordado pela Geografia Portuguesa, de forma assim sistemática, olhando mais para a vertente económica da história do futebol e do desporto em Portugal. E apesar de se calhar não ser um tema que alegra muito a instituição em si, foi a partir desta temática e desta tentativa de olhar para a documentação que se calhar não está tão acessível, a documentação da SAD, que me interessará certamente, porque a minha já acaba em 2005 e, portanto, esta mercantilização do futebol acontece exatamente também com a criação da SAD, com toda a lógica mercantil associada à venda de merchandising, etc. Faz todo o sentido olhar para o CDI como um arquivo que tem ainda muito material para poder ser utilizado para outros tipos de investigações, quer sejam acerca de outras modalidades, de outras vertentes de futebol ou do próprio clube. E eu acho que faz todo o sentido trazer também um arquivo que não é religioso também para esta discussão, quanto mais não seja para dar de facto a perspectiva da pessoa que utiliza, ou seja, que usufrui do trabalho que vocês fazem enquanto arquivistas. Portanto, o objetivo com esta parceria é exatamente também criar uma rede alargada de partilha de conhecimento científico e de registro de memórias em torno desta temática, e também protegendo um bocadinho daquela que pode ser uma acusação de falta de imparcialidade numa tese como esta, protege-me exatamente através do usufruto também da história oral, que me é muito cara, mas também fomentar o diálogo entre a academia e instituições de âmbito não académico e complementar e questionar a historiografia em torno do desporto e do futebol através desta recolha de imprensa e de outras fontes primárias, de objetos que espalham o percurso do clube, mas especialmente, e é aquilo que me interessa, a relação entre o clube e a massa adepta, entre os anos que define. E pronto, foi um bocadinho por aqui que eu decidi fazer esta apresentação. Pronto, espero que tenham gostado. Fugi um bocadinho àquela que se calhar seria aquilo que esperariam, mas pronto, faz todo o sentido para mim mostrar também como é que um arquivo, pronto, é um arquivo privado e que está se calhar de portas um bocadinho fechadas, mostrar como é que às vezes estas raras ou espontâneas apresentações no exterior conseguem criar aqui outros tipos de dinâmicas que envolvem aqui uma lógica também multidisciplinar e pronto, que eu acho que faz falta muito. Obrigada.